Bom dia, amados irmãos, graças e paz. Mais um domingo, pela graça do Senhor, estamos aqui para louvar e adorar nosso Deus e aprender mais, sobre esse Deus a que nós servimos. Estamos aí com a nossa escola bíblica dominical e aprendendo mais da sua palavra. Dá um bom dia a todos que estão presentes, a você que está aí na sua casa, que Deus continue abençoando a vida de cada um e que você possa verdadeiramente sair ainda mais edificado na palavra de Deus. Bom dia, irmã Tarcísia, Deus continue abençoando a irmã, sempre firme no Senhor. Vamos orar, pedindo a direção de Deus para o culto dessa manhã, pela nossa escola bíblica. Deus de amor, Deus de imensa bondade, obrigado. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã, depois de uma noite de descanso, depois de restabelecermos, ó Pai, o nosso vigor físico, podermos acordar, ó Deus, e contemplar mais esse dia. E obrigado porque podemos ter o privilégio de separar esse momento pela manhã para aprendermos mais da Tua palavra, para expressarmos, ó Deus, toda adoração ao Senhor. Que verdadeiramente, ó Deus, nossos pensamentos possam estar voltados para o Senhor e que possa chegar como um cheiro suave esse culto, ó Deus, que estamos prestando ao Senhor. Esteja com cada parte desse culto, abençoando, ó Deus, orientando, esclarecendo, ó Deus, cada um que está aqui e que está na sua casa. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos expressar essa alegria diante do Senhor através da música. Maravilhoso poder cantar, expressando assim a nossa gratidão ao Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé? Vamos começar essa manhã declarando que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus.
Glória a Deus. E por isso nós temos esse privilégio de podermos nos apresentarmos diante dEle. Porque tudo Ele fez, tudo Ele criou para o seu louvor, inclusive nós. Nós estamos aqui, fomos criados para o louvor da sua glória. Então que de todo o coração nós possamos sempre agradecer ao Senhor, sempre declarar isso. Senhor, não há Deus como o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus tão grande, não há Deus melhor. Tu és o Senhor, o único Senhor, o único Deus verdadeiro. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso, ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. toda a glória e todo o louvor, porque o véu que nos separava-nos do Pai, agora foi rasgado. Foi rasgado pelo teu sangue, pela tua morte naquela cruz. E hoje temos livre acesso ao Pai. Te louvamos, Senhor, porque
porque é um privilégio para nós podermos adentrarmos na Tua presença, estar diante do Senhor, neste lugar, junto com o Teu povo, podendo declarar isso, que não há Deus como o Senhor, não há Deus como que se compare ao Senhor, não há ninguém que se compare ao Senhor. Nós Te louvamos nessa manhã. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Pai, do Teu povo neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém. Poder sentar, amados. Glória ao Teu nome, Jesus. Ok. Bom dia, aqui é a Maria Tita, Rosário Feijó, irmão André, a irmã Regina Simberg, estão presentes aqui. Um bom dia a todos e que possamos cada vez mais, os irmãos possam estar retornando para o templo, né? Para prosseguirmos. Né? Ontem o pastor Renato pregou, né, na Igreja Batista lá em Praia Grande, o tema era tempo de prosseguirmos. Né? Então, que realmente essa seja a palavra de ordem para nós. Vamos prosseguir. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, né? E nós não podemos aí perder tempo. O tempo é precioso. E foram ênfases dadas ontem na mensagem do pastor Renato. E realmente isso é importante, porque nós não sabemos, de uma maneira pessoal, particular de cada um, o nosso tempo aqui. A gente não sabe. Então temos que correr, assim como Paulo. Não podemos perder mais tempo. Sair pregando, discipulando, né? Porque cada aqui é um discipulador. Aquele que Deus acrescentar, nós possamos nos colocar à disposição para discipular. Né? Para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a direção. Nós temos aí, no dia 22, os aniversariantes. O irmão Marcos completou mais um ano de vida. E hoje, dia 26, a irmã Gabriele e o irmão Saulo. Né? Hoje, dia 26, a irmã Gabriele e o irmão Saulo. Então, vamos agradecer a Deus por essas vidas. E se você conhece alguém, algum amigo, algum ente querido, algum parente, familiar, você pode estar nesse momento aí na sua casa, aqui no banco, lembrando dessas pessoas e agradecendo a Deus pela vida delas, né? Pela vida, pela gratidão de um milagre, de um livramento, né? E também por mais um ano de vida nessa terra, né? Vamos agradecer nesse momento aí. Sim, irmão? Sua mãe? Quantos anos? 91? Pela graça de Deus, né? É um motivo de muita bênção. Estarmos completando, principalmente quando se trata aí em avós, mães, né? Rompendo a barreira do tempo. Deus é gracioso, né? Com essas pessoas, dando ainda mais tempo de vida. Vamos orar nesse momento, agradecendo por essas vidas. Jesus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti e queremos, ó Pai, agradecer, ó Deus, por essas vidas que completaram mais um ano de vida. Irmão Marcos, ó Deus, a irmã Gabriele, o irmão Saulo, a mãezinha, ó Deus, do irmão que completou mais um ano de vida.
que o Senhor coloque sempre, ó Deus, essas vidas como instrumento nas tuas mãos para te servir. Que elas possam, ó Deus, colocar sempre, ó Deus, à disposição para testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida e o que representa na sua vida, ó Pai. Que eles possam permanecer firmes e constantes e que, como irmãos em Cristo, possamos estar sempre lado a lado com esses irmãos, sempre incentivando, animando, sempre trazendo palavras, ó Deus, de paz e alegria, para que a tua igreja possa prosseguir, possa continuar firme até a tua volta, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão presente aqui nessa manhã, por aqueles que não puderam vir, estão na sua casa, prestando culto ao Senhor e podem, nesse momento, aprender mais da tua palavra. Que eu, cada mente aqui, ó Deus, possa estar aberta, ó Deus, para ouvir os teus preceitos e possam ser gratos diante do Senhor por ter, ó Deus, esse ensinamento de forma livre, de forma gratuita, ó Deus, e só poder, ó Pai, aplicar no seu viver diário. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode estar também orando nesse momento por aqueles que porventura estão enfermos, né, e você pode também interceder por ele. Você que está na sua casa aqui, lembra desses irmãos, orem por ele ou por ela, né, por essas pessoas. Nós não podemos parar de orar, né, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não podemos parar de orar, né? Para quem acha que a sua oração não pode fazer muita coisa, pode sim. Pode sim. Na vinda do Espírito Santo, né, Deus transferiu, né, nos deu esse poder através dele, né? Então, tudo que nós proferirmos, tudo aquilo que nós falarmos, abençoando, em nome de Jesus, ele fará, né? Então, temos que crer nisso, ter fé e abençoar os nossos queridos irmãos, abençoar os nossos amigos, né, e ser bênção na vida deles. Então, se você conhece alguém que precisa de oração, ore por ele. Se tiver que ir até ele, vá até ele, né, vá até essa pessoa e clame, né, clame para que Deus possa operar o livramento. E nós podemos ouvir ontem esse testemunho, o pastor, creio que vai falar, né? Ontem, presenciar aí como é o nome da menina, pastor? A Mariana, né? A Mariana. Então, foi um livramento, eu pude ouvir do pai dela, né? Quanto Deus atuou, né? E os passos que foram dados. E a igreja fazendo oração, vigília, jejuando, né? Então, essa é a nossa missão, né? É a nossa missão como igreja, isso faz parte, né? Principalmente nesses momentos também de dor, de tristeza, né? Ajudarmos como igreja a consolar uns aos outros e orar pelo milagre na vida dos nossos irmãos, né? E ela está aí, ontem estava lá encenando a peça teatral, estava na UTI e ontem lá encenando a peça teatral na igreja, né? Isso é motivo de muita alegria, né, de muita festa. E ontem eles estavam bastante alegres, festejando, né, o aniversário da igreja, 26 anos, e essa dádiva, né, dada por Deus. Quero convidar o irmão Joel para assumir o seu posto, o nosso querido, amado professor. O irmão Joel esteve aí viajando com a sua amada esposa, né, aniversário de casamento, curtiram, passearam, isso é exemplo, renovou aí os votos, né?
A gente sabe que isso faz parte e é bom, é salutar. Precisamos, como casal, investir, principalmente quando a gente começa a ter os filhos, né? Aí a gente tem que estar dando ali todo o cuidado no ninho, né? Dando educação, investindo, amor, zelo, vai tudo voltando para os filhos, né? Mãe, pai. E quando chega a idade, né? A gente que tem que livrar eles, né? Dar o livramento, né? Da casa, vai, luta, conquiste. Aí tem que voltar a namorar de novo, né, irmão Joel? Voltar a namorar. O Rafael aí está lutando aí, está trabalhando, está firme, estudando, formado. Pela graça de Deus aí, fizeram o papel deles, né? E é muita alegria poder tê-lo aqui, abençoando a nossa igreja. Que Deus abençoe. Uma boa aula para todos nós. Obrigado. Classe de batismo com o pastor Renato. Olha lá, pela graça de Deus, aumentando aí o corpo de Cristo. Bom dia. Tá ligado o som? Tá, né? Tirar. Pronto. Alô? Bom dia. Eu e minha esposa, Fanny, fizemos 30 anos de casado. Hoje em dia é uma coisa não muito comum, principalmente aí fora, né? Onde o casamento está perdendo para a sociedade o valor intrínseco que ele tem, como instituição divina. E essa é uma bênção, estar casado com a Fanny há 30 anos, ela me aguentando há 30 anos, não é fácil não, é a luta, né? Estão alcançando? 27 anos, ó, o irmão Anderson está chegando lá, 27 anos. E vamos começar com uma oração? Ó Pai de amor, vem estar conosco, fale conosco, a Tua vontade seja feita aqui nesse lugar, que o Senhor aceite esse culto como cheiro suave, ó Senhor, derrama, Senhor, sobre nós do Teu Santo Espírito, da Tua vontade, do Teu querer, da Tua sabedoria para entender os Teus mistérios e a Tua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Minha colinha. Essa aqui é a Escola Bíblica Dominical, classe de adultos da Segunda Igreja Batista de São Sebastião. Hoje é dia 26 de setembro de 2021. O pastor da nossa classe é o pastor Renato, que saiu aqui para que ele está com a classe dos batizandos. O Anderson é o diretor do EBD, que acabou de falar. Essa semana nós tivemos no dia 20, o dia do baterista, do nosso baterista, está lá atrás. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Os bateristas aqui, os bateristas da igreja, né? Deus abençoe os bateristas. O Daniel não achei que é Daniel, está aí. Também dia 21 foi o dia da árvore. Nós que vivemos aqui ligado à Mata Atlântica, não esqueçamos da bênção que é ter essa floresta linda perto de nós. Também foi o dia da luta nacional das pessoas com deficiência. Deus abençoe as pessoas com deficiência, que precisam de Cristo também. Dia 22 foi primavera, início da primavera, e também o dia do contador, que Deus abençoe. Tem um amigo meu que costumeiramente assiste a BD lá de perto de São José do Rio Preto, ali naquela região, lá de Urupê e Sales, e ele é contador, que Deus abençoe a vida dele também. E dia 23 foi o Dia Mundial das Línguas Gestuais, língua de sinais. Conhece a língua de sinais? Então, bom dia para os surdos. Que Deus abençoe a vida. Também, em homenagem ao Ronaldo que está aí, foi o dia do sorvete, dia 23. Dia do sorvete. Acredita que existe dia do sorvete? Ele tem uma sorveteria, que Deus abençoe a vida dele. Dia 25 foi o Dia Nacional do Rádio, que Deus abençoe o rádio. Quantas pessoas não se convertem por programas de rádio, quanta informação o rádio não passa, né? Falaram que com a TV, o rádio
se extinguiria. Não extinguiu, não. Pelo contrário. Dia 26 é Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares. Que Deus nos livre dessas armas nucleares tão perigosas. Também Dia Mundial do Mar. Oh, que bênção, nós vivemos aqui na costa. Que Deus abençoe esse mar que nos dá alimento, transporte, lazer e tantas coisas maravilhosas. E também foi o Dia Nacional do Surdo. Então, que Deus abençoe o surdo também, ok? Setembro, mês de missões nacionais. Que Deus abençoe para o Batista em pregar o Evangelho dentro do nosso país. Nós estamos estudando esse livrinho. Na aula passada o Anderson deu o capítulo 2. E é o comportamento do crente. Série Vida Cristã. Hoje nós vamos ver ética do comportamento cristão. Isso, próximo, irmão. O texto da revista pega esse versículo, só que eu acho que vai ficar pequenininho para vocês, eu lerei. Se vocês quiserem acompanhar, está em Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 11. Livro de Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Essa é uma piadinha velha, hein? Essa piadinha é velha. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 11. Amor, já acharam? Já acharam. Amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Irmão, tá bom? Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse texto é muito interessante. Ele veio com um monte de coisinha e dá para fazer uma lista. Aliás, na revista faz-se uma lista, nós vamos fazer mais ou menos isso. Ele começa que o amor seja sem hipocrisia. Próximo, irmão. Irmão Lucas dá uma força incrível, uma bênção lá na mesa. Amor seja sem hipocrisia, em algumas outras versões fala não fingido ou sem falsidade. Algumas versões está assim. Com amor não seja falso. É interessante essa colocação, porque, como eu estava falando para vocês, a essência do cristianismo é que nós sejamos íntegros, que nós sejamos autênticos, que nós sejamos começando por dentro e saindo para fora. Essa era a grande briga de Jesus com os fariseus. Eles falam, vocês são igual sepulcros, por fora tudo pintadinho, mas por dentro é uma podridão só. Então Jesus não, você tem que ser por dentro primeiro, purificado, lavado, transformado, aí por fora vai se mostrar isso. E muitas vezes, nós no nosso dia a dia, no nosso contexto, a gente acaba ficando com uma capa de crente, né? Então a Bíblia fala, não quero capa de crente. Que o amor seja verdadeiro, que não seja hipócrita, que não seja fingido. E isso às vezes nós criamos aquela coisa, sabe aquele sorrisinho falso, aquele sorrisinho Colgate, né? E a gente tenha uma mudança em nossa vida, né? Isso é importante. Mas a gente deve amor a quem? É uma boa pergunta. Amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Jesus respondeu, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 37. Quem quiser abrir, pode abrir. É interessante que quando Jesus fala as coisas, ele fala tudo completo, né? A Bíblia, ela é completa. A afirmação, quando você vai estudando a afirmação, você vai entendendo como a coisa é completa. Então, apesar que Jesus está fazendo uma referência ao Velho Testamento, tá? Mas quando ele fala, ame ao Senhor, seu Deus,
é Adonai e Yahvé. Ele está falando, ame ao Senhor, aquele que manda em você, aquele que dirige a sua vida, é o Senhor, tá? Então é o seu chefe, ao boss, né? Ao rei. Ame ao Senhor, o seu Deus, é Ele que é o seu Senhor, aquele que domina a sua vida. Então ame a Ele, mas não para por aí. Não ame a Senhor, seu Deus, não. Ame de que forma? Ele explica. De todo o seu coração. Não, mas não é de coração. É de todo o coração. É diferente, não é? Não é o coração uma partinha para Deus, uma partinha para outra coisa. Como que Ele quer o coração? Todinho. Todinho. Tem uma música que é assim, toque, 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 e alguém me bate a porta. Escutaram? Toque, 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 e alguém deseja entrar. Quem é? É o mal querendo um lugarzinho, não, não, não. Aí depois fala assim, toque, 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 e alguém me bate a porta. Toque, 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 e alguém deseja entrar. Quem é? É Jesus, querendo a casa toda, né? Então Jesus quer a casa toda. É isso que Ele quer. O mal não, Ele quer um lugarzinho, porque Ele infiltra, e Ele é igual um câncer que vai se espalhando e destruindo tudo. Jesus não, Ele quer entrar, dominar a casa toda, limpar a casa toda, arrumar toda a casa e deixar ela maravilhosa. E que mais? Só o coração? Não, Jesus quer mais. De toda a sua alma. De toda a alma. Ele quer a sua alma. Jesus quer toda, e não um pedaço dela, toda. E que mais? De todo o seu entendimento. Ele quer você todinho. Em outras palavras, Ele quer você para Ele. Jesus te ama demais. E Ele quer demais você. Amém? Próximo. Como? Primeiro lugar, Deus. A Bíblia fala, buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino dEle e a justiça dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo mais fará. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, o primeiro lugar é Deus. Ele está em primeiro e não em último, né? Cuidado com isso. Uma das formas de nós amarmos a Deus é obedecendo os seus mandamentos. Quem quiser abrir em João, capítulo 14, versículo 23. João, Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 23. Agora a gente vai treinar um pouco. Geralmente eu não falo para vocês abrirem a Bíblia, estão tudo cansados com a mão, já perderam tudo. Não sabe se João é no Novo ou no Velho Testamento, né? Ai, que dificuldade. Vamos lá, João, capítulo 14, versículo 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia, né? Vamos lá. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha que interessante. Existe um condicional. Quando a vez que você começa a palavra com se, né, se chover, sairei de guarda-chuva. Quer dizer que você vai sair de guarda-chuva? Não, se chover. Se alguém me ama, faz o quê? Guardará a minha palavra, ou seja, obediência. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Lembra da casa toda? A casa toda em você. Deus, Jesus em você, o Espírito Santo em você, fazendo morada na sua vida. Uma vida de obediência tem a ver com amar a Deus. Próximo. Crer e confiar. Quem quer abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Hebreus 11, 6. É só o começo dele, a parte A que a gente vai ler. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? É a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem, ou o firme fundamento, como Fortunato costumava de falar, o firme fundamento
né, das coisas de Deus. Firme fundamento, a certeza do que você não vê, a convicção do que você não vê, a convicção do que você crê. Então essa certeza, essa convicção é a fé. E é interessante que Jesus tinha uma relação com os discípulos, com os apóstolos, que era, quando eles não mostravam fé, ele ficava bravo. E assim, e eram umas situações difíceis. Ele estava dormindo no barco, vinha ondas, o barco quase afundando, eles desesperados. Aí acordavam Jesus, aí Jesus dava ordem para parar a tempestade, virava para ele: homens de pouca fé. Não é assim? Pedro andando na água, começava a afundar, aí Jesus pegava: seu homem de pouca fé. Não é assim? E quando tinham fé forte, ele falava: você é uma mulher de fé. Realmente era a mulher que tinha mais fé, não é? Apesar que teve um homem, e geralmente era estrangeiro, né? Interessante isso aí. Um centurião que teve fé também. Então essa questão de você ter fé, né? E pela fé nós temos a salvação. A fé, não é? Porque a salvação vem pela fé, pelo crer na obra redentora de Cristo, porque Ele fez a obra. Ele morreu por nós numa cruz para que nós tivéssemos salvação. A fé nos dá a salvação. Pela fé nós somos libertos do pecado, somos livres, lavados pelo sangue de Cristo. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e esperar que Ele te abençoe. E amor ao próximo? Próximo. Falamos de amor a Deus e amor ao próximo. O meu mandamento está em João capítulo 15, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Jesus dá uma ordem. Mandamento é ordem, né? Manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? Jesus deu um mandamento. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros. Tem gente que para o versículo aí. Não, você não está entendendo. Continua. Por que continua? Porque a essência do versículo está depois. Como assim? Assim como eu vos amei. Deu para entender? Olha a diferença. O meu mandamento, a minha ordem é: eu estou dando ordem para que você ame. Vocês se amem, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Jesus amou? Morrendo. Jesus, ele ensinava, ele pregava, ele alimentava, né? Ele cuidava, ele tinha carinho, ele ensinava, ele advertia, redarguia, ele brigava, mas tudo com amor. E Ele se entregou até a morte por nós. Isso é amor. Ele foi até a morte. Ele se dispôs a morrer por nós. Esse amor que é o que Jesus pede para que nós tenhamos. Esse amor ágape, não é? Esse amor divino. Amém? Próximo. Marcos capítulo 12, versículo 31. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículo 31. Nós vimos que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E agora em capítulo 12 de Marcos fala assim: e o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A Bíblia fala para a gente amar a nós mesmos. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Uma vez eu ouvi um programa da Oprah, não sei se vocês sabem o que é a Oprah, é tipo Hebe Camargo dos Estados Unidos. É uma apresentadora muito famosa lá, e ela num programa, ela falou, que o mosquito quer me pegar. Ela falou a seguinte coisa, que uma pessoa chegou para ela e falou assim, que a gente não se ama o suficiente. Assim como assim? Por exemplo, você é diabético e pega e come um doce. Isso é falta de amor. Como assim? Você daria doce para alguém que é diabético? Não. Mas você dá para você, né? Para alguém que você ama, você faria isso? Não, mas você faz para você. Então você não está se amando como deveria. Olha que interessante, achei muito interessante essa palavra. Você tem que cuidar de você como se estivesse cuidando de alguém que você ama muito. É uma inversão de pensamento, mas é uma inversão interessante. Às vezes a gente não pensa assim. Eu faço comigo, mas não faço com os outros. Ou seja, não.
faça com você também, com carinho, tá ok? Não sentido coisa ruim, não coisa boa. Próximo. Tem 2 versículos em Cânticos que falam sobre amor e eu achei eles muito lindos. Eles são extremamente poéticos. Bem, Cantares ou Cânticos de Salomão é um livro poético, é um livro com poesias, né? Mas ele é muito forte e eu gostei. Eu falei, vou trazer. Porque o amor é tão forte como a morte. Já escutaram isso? O amor é tão forte como a morte e o ciúme é duro como a sepultura. Que interessante, não é interessante? Você estudar a Bíblia dessa forma, você fica assim, nossa, isso deve ser algum livro de poesia, é da Bíblia. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Olha o que ele fala, que as suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Olha como ele descreve o amor. Você já pensou no amor assim? Como chama de fogo, assim. E ele continua, no Cânticos capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor. É bonito, esse a gente já vê muito, não vê? As muitas águas não poderiam... Oh, fala, irmã. Oh, irmã, eu vou ser sincero contigo. Eu sei porque você está perguntando. Muitas pessoas põem com amor eros, né? Mas esse amor também é o ágape, porque na verdade a Cantares é uma representação de amor entre homem e mulher, mas é uma representação entre Deus e o homem. Assim como você pega no Velho Testamento, que Deus coloca Israel como sendo a noiva dele também, e no Novo põe como a igreja sendo a noiva de Cristo, e o amor ciumento. Então você vê várias partes ele mostrando que Deus é ciumento como o marido ciumento, né? Deus é ciumento por nós, por isso que ele não admite outros deuses, assim como o homem não admite outros homens na vida da mulher. Então essa comparação que Deus faz, cabe bem aqui também, né? E que amor é esse que, como o amor de Deus, que nenhuma água apaga? Tem alguma água que apaga o amor de Deus? Não apaga. Oi? Incondicional. Nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. É muito interessante. O amor é incomparável. O amor verdadeiro é incomparável. Ele é um amor quente. Por isso que a Bíblia, no Apocalipse, fala, antes você fosse quente ou frio, você é morno, vou te vomitar da minha boca. Né? Que o amor seja quente. Não é? Amor por Deus, seja aquele como o primeiro amor que meu filho orou hoje no carro, ele orou, aquele primeiro amor, aquele amor apaixonado por Deus, aquele amor quente. É assim que Deus quer que a gente ame, não aquela coisa xoxa, falsa, hipócrita, não, um amor quente, vibrante, não é? Como labaredas de fogo por Deus, apaixonado, não é? Próximo. Aqui eu pus de novo o capítulo de Romanos 12, 9, né, que fala assim, o amor seja sem hipocrisia. Aí depois, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Odeiem o mal. Olha que interessante, Deus manda você odiar. Odeie o mal. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa se converte, vem para a igreja, mas ele fica sempre de olho nas coisas do mundo. Nossa, que legal isso. Não, isso aí não é de Deus. Odeie o que não presta. Odeie o que não presta. Não fique acumulando no seu coração essas coisas. Se afaste. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Pode, claro. Volta. Isso, apaixonado. Olha, é que o pessoal... Então, o pessoal faz aquela... no português, o termo amor e paixão, como paixão tendo dois valores diferentes, né?
Mas a palavra paixão também é a representação da morte de Cristo. Como é que a gente chama quando Cristo vai para os dias da morte de Cristo? A gente chama de paixão de Cristo. Então, é que muitas vezes a pessoa coloca como sendo paixão aquela coisa que esquenta e esfria, né? Então, tipo, a pessoa está apaixonada por um cantor, sabe aquela coisa assim? Fica toda doida, amanhã já tem outro cantor, depois tem outro, aquela paixão de adolescente que muda a cada minuto. Ele fala, não, o amor por Deus não é uma coisa assim, tão volátil. Então, você não pode comparar o amor de Deus à paixão, mas se você pensar nesse sentido, é verdade. Mas se você pensar no sentido daquele amor que você faz qualquer coisa pela pessoa, aquele amor forte, intenso, você poderia chamar de paixão, porque por paixão, por amor intenso, Jesus morreu por nós. A paixão tem várias nuances, depende de como você aplica, como qualquer palavra pode ter funções e formas diferentes de se aplicar. Então, se entenda que não é uma paixão como a gente usa normalmente, uma paixão volátil que acaba rápido, né? Tem que ser aquele fogo que não apaga fácil, aquele fogo que o oceano não apaga, nem os mares afogam. Se for desse jeito, está certo, entendeu? Mas eu entendi, por isso que tem muita gente que fala, não, você fala apaixonado, porque na imagem dele, essa paixão é aquela paixão que hoje amanhã eu estou com Buda, pior que tem gente assim, né? Amanhã eu estou com Maomé, cada vez me apaixono por um, mas não é isso que Deus está falando, e não seria essa ideia, né? Por exemplo, há 30 anos eu estou apaixonado pela Fanny. Há mais de 30, que a gente namorou, né? Tem mais de 30. Não passa, né? E aí? Né? Que seja assim a nossa paixão por Deus, né? Eterna. Bem, eu falei 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Próximo, irmão. Aí. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isto. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ou seja, fuja do que não presta. Na Bíblia tem um termo muito interessante que fala de você ser puro. Puro significa sem mistura. Em geral, muita gente traduz como limpo, mas a palavra puro mesmo, na sua raiz, significa não misturado. Quando você pega um produto químico e põe outro nele, ele deixa de ser puro, ele passa a ser misturado. Ele não está estragado, ele está misturado. Então, nós muitas vezes não somos puros. Somos pessoas que a Bíblia fala de inconstante. Então, você é uma hora uma coisa, uma hora outra, você não é puro. Né? Você não está integralmente para Deus, você está meio para Deus. Aquele povo que ficava cocheando entre Baal e Jeová, aquele povo não era puro. Então, o que Elias falou, escolha quem você quer seguir. Se você quer seguir Baal, seja puro para Baal. Sabe que os puros verão a Deus, né? Os puros verão a Deus. O diabo é puro, pura maldade, mas é puro. Não tem nada de bom nele, não. Nós sejamos puros para Deus, puros em bondade. Olha o que ele fala, siga a justiça. O que é contrário de injustiça? De justiça é injustiça. O que é contrário de piedade? Impiedade ou maldade. Contrário de fé? Incredulidade. Ao contrário de amor? Ódio ou apatia. Tem gente que fala o contrário do amor não é ódio não, é apatia, quando você não tem nada, não se interessa pela pessoa. Interessante isso aí, né? Dizem que o ódio e o amor estão mais ligados do que o amor à apatia, aquele sentimento de nada. Perseverança. Ao contrário de perseverança. Desiste fácil, né? Não se esforça. E ao contrário de mansidão. Orgulhoso, não é? Então, não faça dessa forma, faça o contrário. É isso que ele está falando. Fuja do que não presta e siga esse caminho. Próximo. E ele vem depois, apegai-vos o que é bom. No texto mesmo ele fala assim, apegue-se ao bem. E algumas versões falam, siga o que é bom e apegai-vos o que é bom. Portanto, em Colossenses 3:12,
aos Colossenses, a igreja de Colossos. Paulo escreveu uma carta à igreja de Colossos. Os Colossos eram os Colossenses. Olha o que ele fala: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha como ele trata as pessoas. Você é um eleito de Deus, você é uma pessoa que crê em Cristo Jesus, sua vida foi mudada por Ele, então você é santo e amado de Deus. Revistam-se de profunda compaixão. Qual é o contrário de compaixão? Ao contrário de compaixão. A pessoa que não tem piedade. Como é que... tem uma outra frase mais forte. Peraí, que eu anotei aqui. Eu sempre esqueço. Crueldade. Uma pessoa cruel. Né? Não sejam cruéis, ok? Tenham compaixão. De bondade, ou seja, ao contrário de maldade. De humildade, não sejam orgulhosos. De mansidão e de paciência. É isso que Deus manda a gente nos revestir todos os dias. Que Deus nos ajude, porque é muito difícil. Só pela ação do Santo Espírito de Deus. Próximo. Em Romanos 12:10, que é a continuação do versículo que nós estamos lendo, né? E quem quiser abrir em Hebreus 13, versículos 1 e 2. Romanos 12:10 fala: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Olha a colocação de Deus, dê sempre preferência aos outros. No mundo que nós vivemos, onde o eu é o centro do universo, o umbigo é Deus, você dá preferência aos outros? Deus em primeiro lugar e os outros na minha frente, é um contraponto à nossa visão de mundo hoje. Como dar preferência aos outros? Não é? Amar com amor. O que é amor fraternal? O que é um amor fraternal? É um amor que atende à necessidade do próximo. Em Hebreus 13, versículos 1 e 2, fala assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Na época o pessoal fazia viagens e às vezes não tinha onde ficar. E hospedar era fundamental. Ele falou: não se esqueça de hospedar, não se esqueça de se preocupar com a necessidade do outro. Ver o que ele precisa, não é aquele amor platônico que fica olhando e não faz nada. Seja aquele amor fraterno, aquele amor de amigo, aquele amor braço estendido. Aquele tamo junto que a gente fala, não é tamo junto? Tamo junto é o socorro na hora que precisa. E ele falou: você sabia que você vai ajudar uma pessoa, que às vezes você acha que o cara não tem nem condições de ficar numa pousada, você está hospedando anjo na sua casa. Olha que bênção. Se você soubesse que era anjo, você já hospedava, né? Você olhou o pobre infeliz, e o pobre infeliz é um anjo, você nem sabe disso. Nós vivemos num mundo espiritual, irmãos, não esqueçam disso. No meio de um monte de coisas, há anjos entre nós, e há demônios também. E há pessoas que se apresentam na sua frente e você nem sabe que é anjo, e nem sabe que é demônio. Ah, o irmão crê nisso? Eu tenho certeza que tem. Que gente que aparece na sua frente do nada, e ele é um anjo mandado por Deus. Apareceu no Velho Testamento, e a Bíblia fala isso aí aonde? Em Hebreus. Irmãos, nós cremos no mundo espiritual, não vivemos no mundo físico. Nós temos que sempre olhar para o mundo espiritual. O mundo físico é só uma coisa que vai passar. Nossa vida é espiritual, nosso mundo é espiritual, a nossa fé é espiritual. É tudo que a gente não crê, nem sabe o que está acontecendo, mas Deus está agindo, a nossa oração tem valor, irmãos. O diabo quer dizer que você acha que não, mas tem, irmãos, tem muito valor, tem muito poder na oração e na fé. Né? Oração sem fé, sabe para que serve? Para nada, não serve para nada. Sabe, oração sem fé não serve para nada. Se você não crê, é impossível agradar a Deus. Lembre-se sempre disso. Creia, tá? Continuando, próximo, Romanos capítulo 12, versículo 11. Quanto ao zelo, isso é continuando, lembra que a gente pôs no comecinho?
O 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha que bonitinho. Quanto ao zelo, quanto ao cuidado, né, quanto à sua atitude, seja como? Não seja preguiçoso. Não faça, eu tenho que orar, Deus, eu tenho que ler a Bíblia, preguiça. Ir na igreja, não dá não. Tudo tem preguiça. Está faltando o quê? Sejam fervorosos. O que é ser fervoroso? Aquele amor que pega fogo, não é isso? Não é o que a Bíblia fala? Que a água não apaga, aquele primeiro amor apaixonado, não é? Aquela coisa interessante. Quando você ama uma coisa, o meu filho falou uma coisa que eu estava pensando. Teve uma época que as escolas estavam fechadas, agora estão abrindo de novo. Mas foi antes ainda disso. Teve um problema numa escola e a repórter chegou para a criança e falou assim, porque a escola tem que voltar a funcionar, né? Não dá para ficar jogando videogame o dia inteiro, né? E perguntou para a criança. O menino olhou, dá sim, dá sim. Dá para jogar videogame o dia inteiro? Dá. A criança não fica chateada em jogar videogame o dia inteiro? Por que ela não fica? Porque ela ama. Você pegar um surfista e falar, você vai ter que ficar o dia inteiro aí na praia. Ele vai ficar triste? Vai ser um momento difícil para ele? Vai chorar? Vai ser? Por que não? Porque ele ama. Quando você ama uma coisa, é difícil fazer? Por pior que seja o clima, por pior que seja a situação, ainda é bom. Se você ama a Deus e ama as coisas de Deus e ama o trabalho de Deus, você é fervoroso porque você ama demais. É difícil você arrancar você do trabalho, é difícil arrancar você das coisas de Deus. Agora, quando você não ama, o negócio está frio pra caramba, não está pegando fogo, é como labaredas, aí é difícil. É bom pôr brasa e atiçar o fogo lá no seu coração, né? Pedir para o Espírito Santo atiçar, porque aí quando pega fogo, irmão, não tem água que apague o Espírito Santo na sua vida queimando, né? Esse amor por Deus. Amém? Em Jeremias 48:10, uma palavra dura, hein? O que fala lá? Fala assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulosamente, dependendo da versão. Então que a gente não faça as coisas de Deus de qualquer jeito, não, porque Deus não gosta, não. Mas Deus entende, né? Tem gente que fala assim, acha barato isso aí. Eu falei, nossa, é interessante, né? Ele nunca leu a Bíblia, né? Deus entende, Ele vai puxar a sua orelha fez, vai ver o que é bom. Cuidado, não brinque com Deus, né? Deus não gosta, né? Deus chama de maldito. Nossa, por Deus, se um ímpio te chama de maldito é uma coisa, né? Mas Deus te chamar de maldito é a pior coisa que existe, né? Que a gente seja sempre bendito aos olhos de Deus, né? Próximo. Como é que Deus quer que a gente sirva a Ele? Salmo 100:2. Como é? Sirvam ao Senhor com? É assim que Ele quer. Ele quer você com alegria. Ele não quer aquele, como assim? Aquele amor hipócrita. Ele quer você com amor de verdade. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar isso em nós, ou o pecado, ou alguma situação que deixa difícil, né? Mas Ele quer a gente servindo a Ele com alegria. Amém? Próximo. Eu queria falar uma coisinha sobre ética e moralidade, mais uma vez, que na verdade é o tema. Próximo. O pastor Sproul, ele explicou a diferença entre ética e moralidade dessa forma. A ciência da ética se preocupa com o que é certo e a moralidade se preocupa com o que é aceito. É interessante, a ética se preocupa com o que é certo e a moralidade o que é aceito socialmente. Por que ele falou isso? Próximo. Os homens fazem as leis. Quando os homens fazem as leis baseadas nas leis de Deus, por exemplo, nós estudamos o decálogo, né? O que é decálogo? 10 mandamentos. E muitos desses 10 mandamentos nós encontramos respaldo na lei humana, no Código Penal, até no Código Civil. Então, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, você vai encontrar respaldo na lei. Outros você vai encontrar aquela lá, se você causar dano tem
você tem que restituir o dano e tudo mais. Então faz sentido a lei do homem quando ela acompanha a lei de Deus. Mas muitas vezes a lei do homem não é baseada nesses princípios divinos, ela é baseada nos costumes, não é? Então, por exemplo, para nós, quando é baseada nas leis de Deus, é fácil a gente seguir. Próximo. Mas quando a lei é montada nos costumes, e costumes que os homens estão seguindo, que não são ligados à lei de Deus, são costumes que são contrários à nossa fé. O que acontece? O costume se torna norma, o costume se torna lei, aí a gente começa a enfrentar um problema, que o costume da nossa sociedade começa a ser contrário à Bíblia. E os nossos princípios éticos estão aqui. Só que os princípios éticos do mundo não estão aqui. Aí entra num conflito de interesse e nós começamos a nadar contra a corrente. As pessoas começam a olhar a gente como estranho. E tem muitas igrejas que, para não entrar nessa situação de nadar contra a corrente, começam a amar o mundo e começam a se apropriar dos pensamentos do mundo e querer enfiar aqui dentro da igreja. Então ele quer enfiar aqui dentro. Aí a Bíblia fala, não bate. Então faz o seguinte, a gente tira a Bíblia fora, ignora, faz de conta que não está falando a verdade, ou arranca algumas páginas, e tem muita igreja fazendo isso. Porque o mundo prega uma coisa diferente e a igreja prega outra. Nós temos a nossa ética. Qual deve ser a nossa atitude? Mais para frente nós vamos trabalhar alguns pontos polêmicos, se Deus me permitir, pontos que batem entre a nossa fé e o mundo, e como é que a gente batalha essas coisas, a gente vai conversar. Mas o ponto é, próximo, quais são as nossas duas atitudes com relação a isso? Primeiro, a gente precisa entender a vontade de Deus e o que agrada a Deus. Entender suas leis e como Deus quer que vivamos. Então, entender os princípios de Deus, a vontade de Deus, os parâmetros de Deus conforme a Bíblia, a gente entender isso. Isso é a primeira parte. E qual a segunda parte? Próximo. Ter coragem ética de fazer o que sabemos que é correto, viver o que cremos e pregamos. Essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes a gente sabe que está errado, mas a gente faz do mesmo jeito. A gente faz. Então a gente tem que começar a dar uma puxadinha de orelha na gente mesmo, para não começar a se desviar do caminho de Deus, começar a virar um pouquinho para a esquerda, para a direita, a gente voltar para isso, e a gente refletir sobre alguns pontos, segundo a ótica cristã, segundo a ótica de Deus e não segundo a ótica do mundo. Então eu já vi padre, pastor falando coisa que não tem a ver, ele quer se mostrar alegre com o mundo, e não que nós devamos dizer ao mundo como eles devem viver. Não cabe a nós, cristãos, falarmos que eles têm que mudar de vida sem ser cristão. Ele vive do jeito que quiser, as pessoas vivem do jeito que quiser. Não cabe a nós falarmos, você não pode fazer isso. Ele faz, não é ilegal, ele faz. Não é problema meu, mas cabe a nós dizermos como nós devemos viver, como nós devemos pensar, como nós devemos falar, como nós devemos pregar, como nós devemos andar. Isso sim cabe a nós. Nós temos que dar exemplo, mesmo que todo mundo ache estranho. Amém? Ok? Que a gente tenha a coragem de ser cristão no meio de uma sociedade pervertida. Isso se chama ser sal e luz. Amém? Fala, irmã. Não vos conformeis com esse mundo, amém. Viva no mundo, mas não seja do mundo. Não é exatamente isso. Essa é a ideia básica, né? Viva. Jesus, ele, o pessoal ficava com muita raiva dele, porque ele vivia cercado de publicanos e pecadores. A Bíblia, se você pegar em Provérbios, fala para você evitar esse tipo de gente, mas na verdade, a ideia é evite andar com gente que não faz. Você vê que o cara é ruim, gente ruim, não fica andando com ele como se fosse seu amigo. Jesus não andava dessa forma. Jesus ia e eles iam para Jesus, e ele mudava a vida deles, era um outro padrão, não é? E eles falavam assim, mas você anda com esse tipo de pessoas? Aí Jesus falou assim, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Né? Porque sabe qual é o problema? Nós olhamos, aquele lá é pecador. Jesus olha para todo mundo e fala, todos vocês são pecadores. Você não é melhor que ele. Aliás, ele é até melhor que você. A gente se acha muito santo, né? E Jesus, que é santo de fato,
Ele olha para nós e vê a gente como a gente é. E ele fala, não, você está julgando ele, mas acredite, se você soubesse como ele já se arrependeu do mal, que você não sabe nem, você não tem nem ideia do seu mal, e ele já sabe o dele, já se arrependeu, você nem aí. A gente tem que tomar cuidado e achar que o outro é pecador, quando nós somos pecadores, não é? Amém? E era isso que acontecia, os fariseus eram pecadores e apontavam o dedo para os outros. Amém? Vamos terminar com uma oração? Primeira dama chegou, a primeira dama ora para terminar. Aline, por favor. Irmãos, o irmão Anderson, diretor do EBD, falou que quem não tem a revista que esteja presencialmente, venha pegar a revista com ele, ok? Depois vai ter louvor, né, irmã? Então. Pessoal do ministério. Bom dia, louvor já pode subir. Vamos orar então, irmãos, oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos na sua casa, em comunhão, nesse dia tão lindo, Senhor, que se fez hoje com sol. Obrigada, Pai, porque Tu tem cuidado das nossas vidas, Tu tem cuidado de tudo, Tu tem nos ensinado a viver a Tua palavra, Senhor, a Te agradar, a Te obedecer, a Te amar, Senhor. Obrigada, Senhor, que em nome de Jesus haja um despertamento em cada um de nós para buscar comunhão com o Senhor, leitura, oração, que em nome de Jesus possa haver esse avivamento, Senhor, aqui em nosso meio, para a honra e glória do Seu nome. Fique conosco no decorrer desse dia, abençoe, Senhor, o culto logo mais à noite, que o Senhor traga, Senhor, aqueles que o Senhor há de salvar, Senhor, que haja salvação, que haja cura, que haja, Senhor, transformação de vida, em nome de Jesus, Senhor. É isso que alegra o nosso coração, que o pecador se arrependa, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos Te dar graças, Senhor, todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos colocar em pé mais uma vez? Vamos terminar declarando que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E com alegria